Deltan Dallagnol criou para si mesmo, com essa promiscuidade com empresas enroladas. Ontem nós contamos o caso dele com a empresária que está envolvida com aluguel de navios para a Petrobras, logo com a Lava Jato, e também com aquela MP dos portos, aquela MP que é aprovada pelo Michel Temer, que beneficiava duas empresas com as quais essa empresária tinha ligações, que era representante em outras empresas. Como nós narramos, a Lava Jato, essa empresária pagou R$1 milhão para um instituto apoiado pelo Deltan Dallagnol, e quando veio a denúncia da Lava Jato, todos os sócios dela foram denunciados. Ela não. Vamos pegar um outro caso aqui, que mencionado também nesses diálogos captados pelo Intercept, com a empresa Neoway. Essa palestra foi do dia 9 de março de 2018. A Neoway pagou para o Dallagnol 33 mil de cachê. Mas não apenas isso. Ele, antes mesmo de ser contratado, ele estava profundamente impressionado com a empresa, diz que a empresa ela tem desafios que são similares à da Lava Jato. A empresa trabalha com grandes bancos de dados e com estudos em cima de grandes bancos de dados. O entusiasmo do Deltan foi tão grande que ele gravou um vídeo relatando aí a excelência técnica da empresa. E mais que isso, tentou marcar, acho que marcou uma reunião da empresa com a Lava Jato para tentar trazer para a Lava Jato os sistemas da empresa. Segundo ele, ia trazer sem custos para a Lava Jato. E pelas conversas, fica-se sabendo que a empresa já tinha vendido os sistemas para o Ministério Público de Minas Gerais. O que é essa Neoway? Ela é um dos poucos unicórnios brasileiros. Chama-se de unicórnio aquela empresa, startup, que passou a valer mais de $1 bilhão. O presidente dela, o criador, é Jaime de Paula, que é um engenheiro eletrônico de Santa Catarina, e ele, a partir da tese dele de doutorado, ele criou a empresa para fazer a chamada mineração de dados. Então, pega grandes bancos de dados, faz a mineração e serve para muita coisa. Serve para parte de comércio, por exemplo, um supermercado, saber o que os fregueses compram, quais os produtos que tem que dar desconto. Tem muitos bancos, por exemplo, estima quem são os grandes devedores, quanto que o banco tem que guardar para provisionar contra devedores duvidosos, um conjunto de clientes. Mas o mercado que ela passou a abrir nos últimos tempos foi o mercado das procuradorias das fazendas estaduais. Não confundir com o Ministério Público, a procuradoria do Ministério Público, embora ela também venda para o Ministério Público. E a ideia é o que é? Você tem um conjunto grande de bancos de dados e você fazer cruzamentos identificando relações e tudo nesses bancos de dados. Qual que é a característica dela? Ela tem uma política de vendas muito agressiva. Ela paga de 20% a 40% para os revendedores. E como ela tem essa clientela de empresas públicas, no caso as procuradorias, a própria Petrobras, o sistema é simples. Ela paga altas comissões e o intermediário, o revendedor, que se vire. E foi assim que ela se envolveu com a Lava Jato. O intermediário dela, um lobista, aquele Jorge Zelada, não é Zelada, não, deixa eu pegar o nome direitinho aqui. Não, mas o nome está aí. É o mesmo lobista que atuou no caso daquela empresária que nós mencionamos outro dia. Aí. Eu coloquei um link até da matéria que eu acabei de publicar no GGN, que tem os nomes todos lá. Então, esse é o modus operandi dela. Agora, é interessante que, quando você pega a licitação aqui na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, você vê que é uma licitação direcionada. Ou seja, você tem lá a licitação, você define quais as pré-condições para o sujeito poder se qualificar para a licitação. E, nesse caso específico, exigia-se todos os nomes de escolas, todos os nomes dos responsáveis por obras, pereré. Daí você vai ver, a Neoway, um pouquinho antes, tinha comprado uma empresa que era a única empresa que tinha essa relação de dados. Então, servia exclusivamente, objetivamente, para essa licitação. Daí você pergunta, mas para que a Procuradoria aqui do Estado precisaria
de uma empresa que tem o nome de todos os médicos e dentistas, ou de dentistas especificamente, ou que tem o cargo do responsável por obras. Por que essa necessidade? Então, há uma suspeita da parte dos analistas aí de licitação de que essa empresa ela tinha licitação direcionada. E com o caso Petrobras, onde foi definido aí, denunciado o seu intermediário como pagamento de propina, é evidente que ela, denunciada, ela vai ter, o Ministério Público vai ter condição de saber, nos demais casos, contratos que ela ganhou, para quem que ela pagou comissão. Então, é um desafio muito interessante, que ganha uma perspectiva mais interessante quando se sabe que essa semana, dias atrás, aí, a Nelway, num comunicado interno, informou sobre a renúncia do Jaime de Paula da presidência. O Jaime de Paula é o fundador, a alma da empresa, e o sujeito que foi indiciado aí na Lava Jato. Ele está saindo do Brasil e indo embora com toda a família, o que mostra a gravidade desse pepino aí com a Petrobras e com a Lava Jato. Então, a questão é o seguinte, não é indício, eu nem acredito que o Dallagnol tenha se beneficiado aí dessa propaganda que fez, ganhou efetivamente, aí, foi contratado, ganhou o cachê pela palestra, mas parece muito mais um deslumbramento de um bobinho. Mas você tem aquele princípio, a mulher de César, não pode haver dúvidas sobre ela. Quem que vai investigar para quem que essa empresa pagou comissões, no caso dos ministérios públicos, nos casos das procuradorias gerais dos estados, a própria Lava Jato? Se hoje há uma suspeita objetiva, porque você teve lá o chefe da Lava Jato no Paraná, que foi beneficiado por cachê de palestras. Você vê a que leva essa profunda imprudência dessa molecada. Ué, voltou para o ar aí? E agora eu não sei onde que caiu, onde caiu isso aqui, viu? Bom, não, foi problemas técnicos aqui, acho que eu mudei a tela aqui
Então, eu vou começar de... Onde que eu parei? Quem pode me informar aí nos comentários aí onde eu parei? Bom, vamos voltar lá aos comentários. Eu dizia que essa empresa, ela é uma das unicórnios brasileiras, aquelas empresas que passam de US$ 1 bilhão. O proprietário é um engenheiro eletricista eletrônico lá de Santa Catarina, que montou a empresa para trabalhar com grandes bases de dados, e essas bases fazem cruzamento, criam uma inteligência artificial para poder identificar um conjunto de práticas. Ela serve para supermercado, por exemplo, para saber o que o cliente está comprando, como mais comprou naquele mês, serve para direcionar as promoções dos supermercados, e passou a ser utilizada, tempos atrás, pelas procuradorias da Fazenda e pelos ministérios públicos para identificar grandes sonegadores. Não, aqui fala, a Meriane disse que caiu quando eu digo que o Neuro vai sair do país. Então já estava no final, já estava no final, então não vou repetir aqui o comentário que eu fiz. Né? Mas o que eu dizia, as duas coisas finais, é o seguinte, não vou cometer a leviandade de uma lava-jato, de dizer que, nesse caso específico, o Deltan recebeu dinheiro, tem suspeita de receber dinheiro. Parece muito mais um deslumbramento daquele jovem Yuppie. Ele gostava de ser moderno, então ele gostava de investir na XP, de ver Endeavor, de ver as práticas, ver as tecnologias. Parece muito mais essa questão, efetivamente, desse deslumbramento e dessa imprudência monumental de trabalhar de sair dando palestras para todo lado aí, sem nenhuma preocupação, pensando só no cachê que ia ganhar. Agora você tem esse quadro de essa empresa que ganhou licitações, no caso, aqui em São Paulo, com uma licitação aparentemente direcionada para ela, com vários itens lá que não seriam necessários para a licitação, mas que atendiam ao que ela podia oferecer, desclassificando concorrentes que ofereceram valores de 30% daquilo que ela oferecia. Ela oferecia 6 milhões de reais pelo contrato, propôs 2 que não entraram por conta dessas restrições impostas pela licitação. Então, você vai ter que, de algum modo, ter uma investigação sobre essa empresa. A partir do momento que ela está denunciada, no caso da Petrobras, as altas comissões que ela pagava serviam para propinas, vão ter que ser localizados em cada contrato para quem que ela pagou a comissão. E daí você sai do âmbito da Petrobras, propriamente dito, e entra no campo das procuradorias estaduais e dos próprios ministérios públicos estaduais que compraram os seus serviços. Que ela era melhor, não se tem a dúvida. Mas não era essa questão de que não tinha concorrentes, também não é verdade. Tem concorrentes. E esses concorrentes foram desclassificados por critérios que vão ter que ser analisados até que ponto esses critérios eram relevantes ou visavam direcionar a licitação. De qualquer modo, não é a Lava Jato que vai investigar isso aí. A Lava Jato está sob suspeita. Se o Deltan está sob suspeita, a maior defesa que o Deltan pode ter é ter algum procurador isento investigando, analisando todos os contratos dessa empresa e definindo se houve irregularidade ou não. Agora, é interessante, hoje, lá em Brasília, a equipe da Lava Jato de Brasília, da Procuradoria-Geral da República, inteirinha pediu demissão da Raquel Dodge. Inclusive, a Raquel Branquinho, que é uma referência dentro do Ministério Público dessa parte criminal. Participou de grandes casos do Rio de Janeiro, era o braço direito da Raquel Dodge, pediu demissão também em protesto contra a Raquel Dodge. Então, eu diria que depois quando entrou o Janot, se considerava que seria o pior procurador-geral da história. Eu não sei se a Raquel foi pior, mas foi tão ruim quanto. E é possível que, com a indicação do procurador do Bolsonaro, as pessoas fiquem com saudades da Raquel e fiquem com saudades do Janot. Pessoal, vamos ficando por aqui agora. Um abraço.